Olá! Hoje nós vamos falar de orações coordenadas. Observem o exemplo 2. Encontrei o remédio para as suas dores, vírgula, mas ela não os queria tomar. Então, se eu disser assim, encontrei o remédio para as suas dores, e se eu disser, ela não os queria tomar, a gente desmembrando essa oração em duas partes, nós podemos entender perfeitamente a mensagem de cada uma. Isso se chama oração coordenada. Então, a oração coordenada é a oração, são orações, na verdade, porque nós temos duas, que são ligadas uma à outra pelo seu sentido, de modo independente. E essa ligação vai se dar pela utilização de conjunções e ou vírgulas, podendo ser separadas sem perder o sentido individual de cada oração. E aí, essas orações coordenadas, elas podem ser de dois tipos: assindéticas e sindéticas. Sindeto, do grego, significa o que serve para ligar, unir. Por isso, as orações coordenadas não apresentam conectores, que não apresentam conectores são chamadas de assindéticas ou justapostas. Então, vim, vi e venci. Vim, vi e venci. A coordenação entre as três orações pode ser feita tão somente por meio de justaposição entre elas, sem necessidade de haver um conectivo. E aí, o nosso queridíssimo Evanildo Bechara, ele mostra que o acidentismo, de oração assindética, pode dotar o texto de matizes semânticos, e estilístico muito ricos, indo ora para a grande dose impressionista, ora para um estilo que focaliza quadros rápidos e movimentos ascendentes, especialmente se está construído por sequência de verbos, como é o caso de vim, vi e venci. Já a sequência de substantivos manifesta lentidão. Então, é uma pequena observação do ponto de vista de Evanildo Bechara com relação às assindéticas e às justapostas. Então, ele alega que você vai ter mais ação, mais emoção se você fizer justaposição de verbos. E se você fizer essa justaposição de substantivos, é algo que fica mais lento. Sindética, E elas são classificáveis, as sindéticas. E antes de mais nada, é importante a gente observar o seguinte: são orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção assindéticas, tá? Então, ausência é de conjunção. Já as sindéticas, são orações coordenadas introduzidas por conjunção. O a é ausência. Então, se eu digo que eu preciso de conjunções para fazer minhas orações coordenadas, então, se eu não as tenho, porque eu disse que eu também posso fazer por meio de vírgula, então, quando eu não tenho a conjunção ali, eu tenho uma assindética. E quando eu tenho uma sindética, tá?
Nós precisamos rapidamente relembrar, né, que são as conjunções. A função da conjunção é unir orações no mesmo enunciado, certo? Podem possuir um caráter coordenado, né? Essas orações que pertencem ao nível sindético ou com caráter subordinado. Essas orações que apresentam esse nível sintéticos diferentes, certo? Então, a conjunção ela vai tanto trabalhar para as orações coordenadas quanto para as orações subordinadas. As conjunções são recursos riquíssimos em coesão, tá? Então, elas são necessárias para que possamos ter o entendimento da oração. E a locução conjuntiva. A locução conjuntiva é a denominação do conjunto de uma ou mais palavras com valor de conjunção na frase. Elas são... Quais são as que têm valor, né, que a gente utiliza? Depois eu vou postar na plataforma para vocês, tá? Contanto que, apesar de, à medida que, a fim de que, à proporção que, quanto mais, uma vez que, de maneira que. É importante lembrar que a conjunção é invariável, tá? Então, essas são as conjunções, são as locuções conjuntivas que nós vamos utilizar. E aí nós temos também as classificações das conjunções coordenativas. Então, elas são classificáveis. Qual é a função delas? Elas ligam termos que exercem a mesma função sintática ou orações independentes de modo coordenados. Elas são classificadas em... Aí a gente vai pontuar. As aditivas, que dão ideia de soma, adição entre dois ou mais termos ou duas orações, tá? E aí nós temos em destaque a conjunção e nem. A nem é de negativa. E a locução conjuntiva, que é o mas também. Então, a gente vai observar agora que nós vamos sempre trabalhar com conjunções e locuções conjuntivas. Então, para cada uma delas, há uma classificação. As adversativas da ideia de oposição entre dois termos ou duas orações. E aí a gente vai trabalhar com as conjunções que dão ideia de oposição. O mais, porém, todavia, entretanto, entre outras. E a locução conjuntiva, no entanto. E aí nós temos o seguinte: Saccone, um outro renomado gramático, aponta que além do valor semântico da oposição, as conjunções adversativas podem apresentar outros matizes significativos, entre eles a oposição, a retificação, a restrição e a compreensão, advertência ou ainda o contraste. O gramático ele vai dar exemplos de como isso pode ocorrer, né?
Luiz trabalha muito, mas ganha pouco. É a oposição. O que ele ganha não é proporcional ao que ele trabalha. Elisa é criança, mas é uma linda criança. Retificação. Prestem atenção que retificar, né, é algo que você, como se diz, a gente tem o hábito de dizer que retificação, a gente sempre fala que retificar-se é uma correção, mas nesse sentido não é uma correção, é algo que é exato, né, com exatidão. É uma criança, Elisa é criança, mas é linda criança, né? Então eu estou dizendo que exatamente é uma criança linda. Foi ao baile, porém dançou pouco, restrição, né? Então ele ficou restrito a não se exibir muito, vamos dizer assim. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Compensação, né? O que ultimamente o futebol da seleção brasileira não tem compensado. A rodovia é boa, contudo, é muito movimentada. É uma advertência. E o esqueleto do homem em interno, os insetos, entretanto, trazem o esqueleto fora do corpo. É um contraste. É você pegar a ideia, né, de comparação que faz o contraste, né? Ou aquela ideia oposta. As alternativas são aquelas que excluem o conteúdo da outra. E aí nós temos a do tipo ou, repetido ou não, ora a hora, quer. E aí nesse caso aí a gente não vai trabalhar com o conceito de locução. E aí nós temos uma interferenciazinha aí de Evanildo Bechara, que diz o seguinte: a conjunção alternativa por excelência é o ou, sozinha ou duplicada, junto a cada unidade. A enumeração distributiva, que matiza a ideia de alternância, leva a que se empreguem neste significado advérbios como já, bem, ora, repetidos ou não, ou formas verbais imobilizadas como quer, seja. Tais unidades não são conectores. Por isso, as orações enlaçadas se devem considerar justapostas. Já, aí a gente tem uma outra observação. A essas expressões, ressalvando o ou, Azeredo dá o nome de adjuntos conjuntivos, tá? Então é sempre bom a gente ver uma visão de outros gramáticos. As conclusivas, conclusão, consequência, e aí entre elas nós temos as conjunções logo, portanto, pois, posto ao verbo, né? Assim, então, e as locuções conjuntivas, por isso, por conseguinte, de modo que. E aí nós temos uma outra intervenção, né? Para Azeredo, a diferença entre a conclusão e a explicação ensina que o portanto ou logo introduz a conclusão de que se tira de um fato ou ideia, pois, porque introduz o próprio fato. Pode-se também dizer que pois e porque inicia um argumento, uma tese, opinião, ou uma atitude,
expressa na oração anterior. E aí eu vou ler só um exemplo para não ficar um vídeo muito longo, né? Tínhamos obrigações de ganhar o jogo, pois nossa equipe estava mais preparada. Então, tínhamos obrigações de ganhar o jogo. É a opinião, é a tese. Aí vem o pois. Nossa equipe estava mais preparada. É o argumento. Então, ele trabalha com essa ideia aí de argumento, né? Explicativas em relação de explicação. A segunda oração explica ou justifica a ideia da primeira. Então, aí nós vamos ter o porquê junto, sem acento, o que vai equivaler a esse porquê, o pois anteposto ao verbo e, portanto, e entre outros. Também não vamos ter as locuções. A classificação das orações coordenadas sindéticas, lembrando que as sindéticas são introduzidas por conjunção. Nossa, nós falamos tantas coisas, né? Isso tudo que nós falamos foram as conjunções coordenativas. Então, nós vimos que de acordo com a conjunção também é que a gente vai classificar também, né, as orações. A classificação das orações coordenadas sindéticas, introduzidas por conjunção, elas podem ser do tipo. E aí eu já vou matar a curiosidade de vocês, né? Nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Aditivas, que dá a ideia de iniciada, né, pela conjunção aditiva. E aí nós temos aí, ó, chorava e soluçava muito. Essa primeira observação é muito importante nós lermos, que diz o seguinte: quando se unirem orações pela conjunção e diante de sujeitos diferentes, recomenda-se o uso da vírgula. Aí nós temos: veio a noite do baile, vírgula, ele a baronesa vestiu-se. Machado de Assis. E aí diz uma coisa aí, Rocha Lima, em relação à ordem das orações coordenadas. Ele diz o seguinte, que contando tenha o mesmo valor semântico, nem sempre é indiferente a ordem das orações no período composto por coordenação. Elas se hão de dispor conforme o sentido e a sucessão lógica dos fatos. Por isso, a oração vem em primeiro lugar, pondo em partida do pensamento. É costume chamar de coordenada culminante. Mas isso aí é a visão de Rocha Lima. Então, com relação à ordem, né, de se colocar as orações coordenadas. Aí nós temos, opa, ele pulou, né? Nós temos aí as orações adversativas, que são introduzidas por orações adversativas, que elas exprimindo contrastes, oposição ou compreensão em relação à anterior.
Então, nós vamos dizer o seguinte: estava frio, mas ela não o sentia. E aí é importante a gente ler essa observação. Em algumas construções, o e pode apresentar um valor adversativo, certo? Aí, ó, queria ver o filme e dormiu. Dá um valor de uma ideia adversa daquela que foi proposta. Deus cura e o médico manda a conta. Ganhou muito dinheiro, no entanto, já gastou. E aí temos uma observação de Azeredo que diz o seguinte: lembra que as palavras porém, contudo, entretanto, no entanto e todavia, em seus empregos puramente adverbiais podem ocorrer no interior da oração, mesmo que ela seja precedida por um e ou por um conectivo contrastivo, tá? Então, fica a ideia aí de Azeredo.